Oi, turma, do livro Alânia Áureo Gonçalves. Nós começamos o capítulo 3, Tudo é Aprendizado, e hoje a gente pretende terminar esse capítulo. Nesse capítulo a gente viu Joseph percebeu a morte do Lucas, né? Ele acabou indo para uma vala junto com outras pessoas que foram mortas pelos nazistas. No plano espiritual ele ficou, como a gente já imaginava, né? Todo atormentado, porque era materialista, ele não acreditava na vida após a morte, para ele tudo aquilo ali estava muito confuso. Aí foi citado também no início do capítulo Alânia, né, uma cidadezinha onde recolhe pessoas que estavam envolvidas com a Segunda Guerra, que acreditavam que tinham aquela centelha do acreditar em Cristo, independente da raça ou religião, credo religioso, né? E foi falado também dos vínculos de pessoas que estão envolvidas com o Lucas, que já vem de várias encarnações juntas, né? Então vamos lá, continuação hoje. No começo dos anos 40, Alânia já contava com algumas dezenas de milhares de habitantes e possuía uma grande equipe de socorristas que atuava diretamente no resgate de pessoas em sofrimento no plano espiritual. Havia trabalhadores especializados em suicidas, em dependentes químicos, em desequilíbrios passionais. Todos aqueles que eram resgatados nas regiões de sofrimento intenso eram encaminhados para hospitais que contavam com recursos e tecnologia muito avançada. A cidade também disponibilizava muitos cursos e possibilidades de aprendizado técnico, inclusive na área artística. A ala de prédios destinados à cultura e ao conhecimento seguiu o estilo arquitetônico conhecido na Terra, lembrando prestigiosas universidades. Eram conhecidas suas inúmeras áreas verdes e festivais artísticos, quando seres de esferas superiores proporcionavam apresentações inesquecíveis aos habitantes de Alânia. Otto, logo após o desencarne, foi encaminhado para a recuperação num de seus hospitais, pois necessitava de um período de refazimento após presenciar os horrores das práticas nazistas. No entanto, teve alta em tempo curto e foi incentivado a participar das atividades disponíveis na comunidade. Janel, por possuir maiores conquistas espirituais, foi automaticamente atraída para a região mais elevada, uma esfera espiritual na qual as condições de vida já vibravam em frequência mais acelerada, com pessoas que já haviam conquistado maior grau de independência sobre as contingências da matéria. Porém, ela se mantinha próxima a Anthony, seu marido na última encarnação, que logo após o desenlace passou a demandar uma atenção especial. Apesar de ser um homem sério e trabalhador, com uma sensibilidade artística acima da média, a perturbação que Anthony sofria se relacionava ao seu vício em tabaco. Impossibilitado de satisfazer a fissura por uma tragada, viu-se compelido a se aproximar de encarnados que fumavam. Assim, tentava desesperadamente sorver emanações da combustão do cigarro, o que lhe dava alguma sensação de saciedade. O poder viciante da nicotina havia lhe causado uma compulsão que não conseguia controlar e que parecia ter piorado ainda mais após a morte do corpo físico. Anthony, influenciado pela esposa durante sua encarnação, nutria uma visão espiritualista e acreditava que algo deveria haver após a extinção do corpo, mas jamais poderia imaginar que levaria consigo o vício que cultivou. Julgava que tais contingências atingiam apenas o corpo e que sua alma estaria automaticamente livre quando sua hora chegasse. Sentia-se totalmente humilhado por não conseguir evitar a aproximação com outros fumantes encarnados, na tentativa desesperada de aliviar a vontade de fumar. Não sabia, mas Janel já havia recebido permissão para auxiliá-lo e procurava inspirá-lo de modo que ele pudesse, aos poucos, melhorar sua vibração e assim ser socorrido, encaminhado para tratamentos específicos. Janel, por seu esforço, havia conquistado um maior equilíbrio de sentimentos, além de uma visão mais abrangente sobre a vida. Avessa a rótulos, mesmo tendo pais que seguiram o judaísmo na última terrestre,
já tinha internalizado os ensinamentos de Jesus e procurava praticá-los. Sempre foi mulher trabalhadora, amorosa e de uma estabilidade emocional invejável. Anthony dificilmente percebia sua esposa excessivamente preocupada diante de alguma situação. Seu comportamento refletia uma fé sólida e típica das almas que já conquistaram a paz em seus corações. Era um espírito mais desprendido das questões materiais, condição importante para acessar regiões onde a vida se manifesta em patamares evolutivos superiores. Comunidades espirituais onde todos já se desenvolveram conhecimento mais abrangente sobre o ser humano e enxergam a todos, sem exceção, como irmãos e irmãs em humanidade. Esses espíritos já superaram estágios comuns de conduta na Terra, onde a maioria das pessoas ainda se perturba facilmente com as menores contrariedades e cultiva posturas desagregadoras, como a exaltação de pertencer a uma religião, a um país, a uma família. Janel já havia compreendido que acima das religiões organizadas, o amor universal era o que realmente ligava o Criador e os demais seres. Assim, sempre buscou estender o alcance de seu amor a todas as pessoas de seu convívio e não apenas aos familiares. Desse modo, a densidade de seu corpo espiritual era mais leve, o que lhe permitia viver em esferas mais felizes. Entretanto, ela estava determinada a auxiliar os familiares de recém-terminada romagem terrestre. Eles, que ainda sofriam muito no plano espiritual, seriam auxiliados por seu imenso amor, já que, quanto mais evoluído, mais trabalho e possibilidades de ser útil o espírito possui. Então, eu fiz aqui alguns, como que eu posso dizer? Algumas observações. A gente percebe que a Alânia é uma cidade, uma colônia, onde recebe pessoas ainda com problemas. Não são espíritos bons, mas são espíritos que têm a centelha da bondade, que acreditam em Jesus, mas que possuem ainda muita dificuldade. E podem ser ali suicidas, pessoas que cometeram alguns pequenos delitos, pessoas que foram suicidas conscientes ou inconscientes, porque o consciente é o que vai lá e dá um tiro, uma facada, se joga na linha do trem. O inconsciente é aquele suicida que fuma, que bebe, passa as noites embalada, não se cuida, não pode comer e come, aquelas coisas que a gente sabe, falta de cuidados com a sua própria saúde, com a sua própria vida. É um suicida inconsciente. Então, a Alânia, ela recebe espíritos dessa ordem. E aqui a gente vê o pai do Lucas. O Lucas foi atendido em Alânia. O Otton foi atendido em Alânia. Otton foi atendido e saiu logo. Já tinha autonomia, inclusive, para poder ajudar o Lucas. Ele podia ajudar outros espíritos mais atrasados, porque ele tinha um adiantamento. Então, ele logo que chegou, foi socorrido devido àquelas situações de perturbação, da forma que foi morto, pelos nazistas. Ninguém vai ser morto da forma que foi e vai sair do outro lado sem sequela. Então, as sequelas foram tratadas e o outro logo em seguida já sai dessa condição de ser socorrido. Já a Janel, ela era um espírito mais superior, então ela nem para Alânia foi. Só que, como ela amava o Lucas, o marido dela, o Anthony, ela pediu permissão para ir ajudar eles. O Lucas, todo atormentado, sem entender o que estava acontecendo com ele, sentindo-se vivo, mas morto fisicamente. O Anthony, devido ao vício ao cigarro, era uma pessoa boa, estava sendo socorrida, porém ele não conseguia ser totalmente socorrido porque o vício dele era tão grande ainda que mesmo enquanto espírito ainda atormentava. Esse vício atormentava ele de forma que ele tinha que procurar pessoas que fumam para ele fumar a essência, a fumaça do cigarro, para ele poder acalmar. Para vocês verem como que isso é tão grave. Eu, quando fiquei grávida, o meu marido, ele tinha experimentado maconha quando ele tinha 17 anos. Era surfista, morava em Caraguá.
E quando foi pra gente namorar, a primeira coisa que eu ouvi a minha mãe falar, ele é um maconheiro, você vai arrumar um cara desse pra quê? Né? Eu falei, mas essa história da maconha eu acho que é só embalo. Eu acredito que ele só vai porque surfa, porque fica no meio dos meninos. Se ele sair do meio desses meninos e parar de ficar, né, sei lá, andando pela praia à toa, eu acho que isso passa. Eu não me preocupava com aquela história da maconha. A gente tinha 17 anos, eu e ele. Eu me preocupava muito com a questão do cigarro. Ele fumava. Falei, isso daí vai ser difícil. O cigarro vai ser. Por que eu achava que o cigarro era muito mais difícil do que a maconha? Porque a maconha era uma coisa de embalo. Dependendo de onde você tá, com quem você tá, não é uma coisa de vício, de primeira, assim não. Depois pode até ser, como todas as outras drogas viciam, mas eu acreditava que as situações que ele utilizava aquilo, que era para surfar, para ficar na praia, eu acho que não era uma questão de vício. Mas o cigarro, independente de qualquer situação, eu sempre via meu marido com cigarro na boca. E aquilo me preocupava. Aí a gente começou a frequentar o centro espírita junto, depois de casado, ele me dando muito trabalho com cigarro, maconha, como eu tô falando, saiu de Caraguá, veio para São Paulo, acabou. Não tinha mais amigos, não tinha mais aquela história de surfar, tinha que trabalhar para poder manter a gente vivo. A gente passou uns perrengues no começo. E o cigarro, não. Mesmo a gente às vezes não tendo o que comer. Ele juntava moedinha e comprava o bendito cigarro. E muitas vezes escondido de mim, porque eu falava para ele, tem que parar com isso. Isso aí tá errado, porque a gente não tem dinheiro para bancar, e tá errado por sua saúde, e tá errado porque você vai conseguir companhia espiritual com isso. E a gente nunca tinha brigado. Na época de namoro, 6 anos, a gente nunca brigou, nunca nem discordou. Se eu gosto de azul, também gosto, se eu gosto de verde, também gosto. Era assim, desse jeito, a gente era muito unido. E casado, devido àquelas circunstâncias que a gente passava, que não era das melhores, a gente passava fome mesmo, passava necessidade. Além do problema financeiro, ainda tinha a questão do vício dele. E eu sabia que quando ele ficava muito revoltado nas discussões, porque nós passamos a ter discussões, eu percebia que aquele olhar dele, aquela fúria dele nas discussões, uma é o desequilíbrio da pessoa mediante a situação, fato. Mas tinha alguma coisa a mais, porque ele não me olhava com os olhos do meu marido, ele me olhava com os olhos de raiva. E a raiva que eu sentia vindo dele era justamente porque eu falava do cigarro, que tinha que acabar com aquela história do cigarro. Aquilo ali era dinheiro que a gente podia estar comprando um pãozinho. E ele falava que não, que aquele dinheiro era um dinheiro extra, que a gente não sabia se ia entrar ou não, era uma caixinha, então ele tinha o direito de fumar. Eu estava grávida, não era do meu filho, o Rafael, era a primeira gravidez, que infelizmente eu perdi. E eu falava para ele, esse cheiro de cigarro, além de tudo, tá fazendo mal. Eu tô grávida, eu sinto enjoo com esse cheiro. Mas sabe quando você tenta apelar de todas as formas e a pessoa fica revoltada, porque tinha que parar com aquilo. Então, nós chegamos num ponto que eu cheguei a falar em separar por conta de cigarro. Aí nós começamos a ir para casa espírita, porque quando a gente não consegue resolver as coisas, onde é que a gente apela? Eu acho que isso já vem daquela cultura lá da época do Francisco de Assis, né? Lembra que a gente estudando aqui, eu passei para vocês, né? O pai do Francisco de Assis, quando entrou em desespero, porque ele começou a mudar o comportamento dele, tudo levou lá para a igreja o problema, para a igreja resolver com Francisco o que estava acontecendo. Aí quando você vê que você está perdendo as estribeiras, onde que você leva o problema? Para sua igreja, para sua religião. Eu levei para o centro espírita. Falei, ó, eu tô grávida, tá dando enjoo, tô com fome, não tenho o que comer, ele fica gastando com cigarro. Passei minha situação no atendimento fraterno e por uma incrível coincidência ou não, que a gente não acredita no acaso, a palestra daquela noite era justamente sobre o suicídio inconsciente, que é esse do vício, principalmente do vício. Né? O vício de comer, o vício de sexo, o vício de entorpecente, o vício de cigarro e bebida, que são liberados pelo governo. E o palestrante falava o tempo todo, tudo aquilo que a espiritualidade deseja e que eles não podem ter no plano espiritual, eles vão buscar onde? Através dos encarnados. Se o cara é louco por sexo, uma mulher é louca por sexo, tá no plano espiritual, eles não têm sexo, o espírito não tem sexo.
E mesmo envolto no perispírito, o perispírito não tem sexo. Então eles vão procurar onde? Aquela energia sexual, porque eles não vão buscar o órgão sexual. Não é isso que interessa para eles. O que interessa é a energia que se exala durante a relação sexual. E vocês não imaginam o tamanho que é essa energia. É uma energia fortíssima, talvez seja a mais forte que nós temos no nosso organismo, na nossa química. É a energia sexual. O ápice, né? O momento. Bom, quando você está satisfeito sexualmente, a energia que exala é fortíssima. Quando você está extremamente alegre, você libera uma energia. Quando você está extremamente triste, você libera uma energia. Então, nós somos energia. A nossa centelha, o nosso espírito é energia. E essa energia expande de acordo com o nosso ânimo ou desânimo, de acordo com as coisas que nós conquistamos ou não, de acordo com o que nós estamos satisfeitos ou não. Então, essa energia movimentada, ela vibra. Já viram vídeos de vibração de som, por exemplo? Eu estou escutando o Mike latir. Eu não estou escutando ele lá no quintal. A vibração do som é tão poderosa que lá fora, 120 metros longe de mim, eu estou escutando o Mike como se ele estivesse aqui do meu lado. A vibração do som. A vibração de energia não é muito diferente. É como se fosse a vibração do som. A vibração do som, ela expande. E aí nós já falamos isso aqui no outro capítulo. Conforme ela expande, nós nos assemelhamos àquilo que nós expandimos. Então, a energia vai para o universo e aqueles que estão passando em volta sentem a vibração e fica. Então, se eu estou fumando, eu estou feliz, eu estou satisfeita, aquilo me relaxa, eu estou jogando energia. As energias de relaxamento, de felicidade, de contentamento, porque eu estou fumando. O cara que desencarnou, que fumava, ele não pode mais pegar um cigarro e fumar, mas ele pode sentir essa energia que ele sentia quando estava aqui encarnado. Ele se assemelha e afiniza com aquela energia. Ele pode estar do outro lado do mundo, que ele vem. O espírito não tem parede, o espírito não tem localidade. Um é do Japão, só fica no Japão. Não, ele pode sair do Japão lá e, numa fração de tempo, ele ultrapassa tudo e está aqui comigo. Está falando japonês e fumando cigarro comigo. Não existe barreira para a vibração, para a energia. Não existe barreira. Agora, a própria energia pode ser uma barreira. Se você joga energia de amor, de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, o desequilibrado que está passando não se afiniza. Aí ele não fica. Acontece isso com os obsessores. Eles veem que a gente mudou o nosso ritmo, que a gente já não quer mais fazer as coisas erradas que antes a gente fazia. Eles olham pra gente e falam, topeira, panaca, xinga a gente e vai embora. Porque não tem mais o porquê de ficar ali. Ele pode até xingar, mas não pega, não chega nada na gente. Porque a nossa energia é outra, né? Quando criança a gente não assistia aqueles desenhos animados que colocava aqueles irmãos gêmeos, né? Eles colocavam o anelzinho um na mão do outro, irmãos gêmeos, ativar, irmãos gêmeos, desativar. É mais ou menos assim. Se eu ativo a energia, gruda tudo ali. Se eu desativo a energia, desgruda, né? Os dois irmãos gêmeos do desenho, quem lembra, sabia que os dois trabalhavam juntos de acordo com a energia dos dois. Se os dois estavam unidos, a energia multiplicava para eles. Se não, cada um na sua. Essa questão, então, do fumo, sexo, droga, bebida, ou qualquer outro de vício em jogo, por exemplo, né? Tudo isso são coisas que os encarnados gostam e que quando desencarna, continua gostando e quer, e deseja, e precisa para satisfazer e ficar feliz, ficar equilibrado. Do mesmo jeito que dá abstinência aqui encarnado, também dá no desencarnado. Então, a Janel, toda preocupada com o marido Anthony, ela pediu permissão ao plano espiritual para continuar cuidando dele e do Lucas, que era o filho dela na última encarnação. E a espiritualidade, por ela ser um espírito mais superior, mais consciente, permitiu. Então, a Janel vai poder acompanhar tanto o Anthony como o Lucas. Então, nessa parte, eu creio que ele foi um pouco mais preciso na questão do vício, na questão do Anthony, né?
E a gente vai estar vendo também a questão da evolução dos espíritos. Então, cada espírito é socorrido de uma maneira diferente. Eu estava vendo uma palestra esses dias atrás e foi falado assim: a morte, ela dói. A morte, o desligamento, não dói. Para ninguém. Para ninguém. Pode ser morto, pode ser suicida, pode ser torturado, pode ser um acidente, pode ser uma morte violenta, pode estar dormindo, não interessa. A morte, que é o desligamento, não dói. Mas aí você vai acordar desse desligamento. E quando você acordar do outro lado, meio que ainda sonolento, né? Sem saber onde tá, com quem tá, o que tá fazendo, aí cada um vai ter a sua diferença. Então, para todos, independente da situação, morte não dói. A morte física, que é o desligamento do espírito ao seu corpo, essa não dói. Dói o nosso corpo enquanto está vivo, né? As doenças físicas do corpo, todas as doenças que nós temos, elas são físicas, porém, elas iniciaram aonde? No perispírito, através do livre-arbítrio do espírito. Então, nós somos espírito, que tem o molde do perispírito, né? O espírito é como se fosse uma fumacinha, vamos lá, numa forma bem grotesca. O perispírito, que é o molde. Então, a Patrícia vai reencarnar no planeta Terra. Na Terra, se precisa de carne. Então, a Patrícia vai ter um perispírito sutil, parecido com o corpo que ela vai ter. Aí, ela vai lá para o ventre da mãe dela, né, através da união do pai e da mãe. E a carne da Patrícia vai ser feita no ventre daquela mulher. A carne. Então, nós somos filhos dos nossos pais em carne. Em espírito, não. Espírito é Deus quem faz. É Ele quem cria. Nós somos filhos de Deus. Porém, Deus usa as pessoas encarnadas como forma de dar continuidade à vida. A evolução espiritual é necessária passar pela carne. Depois que a gente passa pela carne, que já viveu várias encarnações, que evoluiu espiritualmente a cada cenário, a cada momento que nós tivemos aqui na Terra e que a gente se deu bem nas lições que a gente passou de ano, o espírito não vai voltar mais na carne. Vai chegar um momento que a gente não chega mais na carne, não vai precisar mais. Janel é uma dessas, que diz que já está no mundo mais evoluído. Então, ela não tem necessidade mais de reencarnar. Então, existem vários graus de espírito, desde aquele que está lá no primitivo ainda, até dos mundos superiores e felizes, que são os espíritos de luz, né? Nós vamos, nessa hierarquia, nós vamos sempre subindo. Ou a gente para, mas retroceder não. Patrícia ou qualquer outra pessoa encarnada agora que esteja no meio do caminho, fica no meio do caminho. Se eu parar de produzir, se eu parar de estudar, se eu não quiser mais saber de evoluir, eu fico aqui. Mas eu não volto mais a ser primitivo. Aí nós vamos cair naquele livro Senhores da Escuridão, que eu falei para vocês, que eu não li todo, porque eu não aguentei, é muito forte. Quem quiser vai, mas eu achei muito forte para mim. Mas tem pessoas que aguentam, né? Pode ser que um dia eu volte lá também por curiosidade, e forte ou não eu leia. Mas tem inclusive alguns vídeos no YouTube que eu andei achando sobre os espíritos em estado ovoide. Nesse livro no YouTube eu já encontrei também. Aí você vai falar assim, mas o espírito, Patrícia, pode voltar a ficar numa situação de ovoide. Não é que ele voltou a ser um ovo, estar dentro de um ventre fechadinho ali, um ventre que eu falo assim, um ovo, né? Não é porque ele está ali que ele voltou a ser um zero. Ele está recomeçando do zero. Não. Pode ser um cientista, um cara cheio de conhecimento, mas está ali, no estado ovoide. Poxa, mas que Deus é esse que permite que um cara sabedor volte a ser um cara que aparentemente não sabe nada? Ele sabe, tá nele. Ele só não pode sair dali. Porque se ele sair dali, ele arma uma bomba nuclear mais poderosa do que essas que já existem e acaba com o mundo em 2 tempos. Então, a questão do espírito se tornar um espírito ovoide é porque precisa. Deus não ia deixar num estado como esse
E ele com o conhecimento, ele não perde o conhecimento, ele tá com o conhecimento. Só que ele tá num estado ovoide que é para ficar fechadinho ali, porque se tirar ele dali é perigoso. Por que existem crianças autistas, crianças com síndrome de Down, que se tornam adultos com essas comorbidades aí? Porque geralmente, o livro dos espíritos diz que geralmente são espíritos que alcançaram um certo grau de conhecimento, porém não sabem usar. Usam para o mal. Usam contra eles mesmos ou contra alguma pessoa. Então, ou não querem reencarnar de jeito nenhum e precisam reencarnar. Então, acabam vindo nessas situações que são limitados, não são totalmente limitados, mas são limitados, onde eles percebem tudo em volta, eles crescem com as coisas que eles ouvem, porém eles não conseguem se expressar. Se eles se expressassem, talvez seria um perigo. Então, eles se expressam pouco, eles interagem pouco. E não é para ter dó e também não é para ter raiva. É a prova que ele tem que passar. A gente vai agir com respeito, com empatia, ajudar no que precisa, porém, a gente sabe que de coitado não tem nada, mas também não vamos ser tão frio de falar assim, tá resgatando, que dane-se. Não, não é assim, né? Nós estamos aqui para um ajudar o outro. Então, tudo aquilo que nos acontece não é por acaso. Patrícia tem poliomielite. Muitas pessoas ficam, ai, tadinha, né? Antes ela fazia tudo. Passa gente aqui na porta de casa e via que eu andava para cima e para baixo nessas ruas, eu ia para uma escola, eu ia para outra, eu ia para padaria, né? Estava sempre na ativa. E agora as pessoas me veem segurando no corrimão para poder esfregar a vassoura na calçada. Aí quem passa, eu vejo pelo olho da pessoa que ela tá com dó de mim. Aí eu falo, não fique assim. Eu não sou coitada. Você pode ser uma pessoa que tenha empatia pela minha situação. Se você falar para mim, Patrícia, quer que passe a vassoura no teu lugar aí? Você quer uma ajuda? Eu vou ficar muito feliz, mas não que você venha passar, que eu não vou querer que você passe, mas eu vou ficar feliz porque você está tendo empatia comigo. Agora, ficar olhando para mim com dó, não. O que eu tenho que passar, eu preciso passar. Se tirar, algumas pessoas falam, eu tô rezando para Deus tirar essa doença de você. Eu não peço para tirar. Eu peço para me dar paciência, que é uma coisa que eu nunca tive na vida, para que eu passe com tolerância, com resignação, né? Que eu tenha resiliência diante das dificuldades, porque eu sei que não é à toa. Eu sei que isso daqui veio para me conter. Algumas coisas que eu fazia eu não posso fazer mais, então eu sei que está me segurando. E eu acho isso o máximo, é a benevolência de Deus agindo em mim. É algum resgate, alguma prova, e a gente passa. É difícil? É, mas não é impossível. Então aqui, nesse meio tempo aqui, nós vamos ver que o espírito, quanto mais evangelizado, mais evoluído. Chega uma hora que ele não precisa mais encarnar. Ele vai continuar existindo e vai fazer o quê? Vai deitar numa rede, vai dormir a vida inteira? Não. A gente sabe que quanto mais evoluído o espírito, mais trabalho ele vai ter. Então, para a Janel, o trabalho que foi dado para ela, assim que ela desencarnou, ela quer continuar cuidando do Anthony e do Lucas, ela vai continuar cuidando do Anthony e do Lucas. Ela, enquanto espírito superior, que ela alcançou esse benefício para ela. O Anthony vai ser auxiliado na medida do possível, porque ele tem esse vício de andar atrás dos encarnados, para ele fumar, devido ao cigarro que ele fumou a vida inteira. Não era uma pessoa ruim, porém tem o vício. Então, no plano espiritual, tem que ser tirado dele esse vício. Nós vamos ver se vai ter sucesso nessa jornada aí, porque encarnado foi difícil, não teve conversa, ele teve o vício a vida toda. Vamos ver agora se ele consegue parar de obsediar pessoas em prol desse vício. Tem aqui o Otto mostrando que ele era uma boa pessoa, então o resgate dele foi algo bem rápido, passou pelo hospital, se restabeleceu e agora, quem sabe, ele também volta para ajudar o Lucas. O Lucas, apesar de ser uma pessoa materialista, fria, calculista, um cara que não tá nem aí para vida, né? E interferiu em vidas de pessoas ao ponto de outras se matarem por conta das suas obras, que ele era o escritor que fazia obras falando mal da vida, não dando fé e esperança às pessoas, pelo contrário, tirando isso delas. Apesar dele ter sido dessa forma, lembrem-se, vamos sempre lembrar, ele tinha uma centelha de amor lá dentro.
Quando ele entrou no campo de concentração, ele passava a dar pedaços do pão dele, que era para sua sobrevivência, a crianças. E outras pessoas, vendo a atitude dele, passaram a tirar pedaços de pães e dando para crianças também, tentando ajudar essas crianças a fugirem do campo de concentração. Então, mesmo naquela, como que eu posso dizer, naquela frieza do Lucas, existia algo lá de bom. E é o que eu sempre falo, todas as pessoas têm alguma coisinha de bom. E ele tinha. Em razão dessa coisinha de bom que ele tinha, eu acredito que Otton, que Janel vão acabar intervindo um pouquinho na vida do Lucas no campo espiritual. Eu acredito. Vamos ver, né? Acho que por hoje é só. Por hoje fica por aqui.